Olá, vamos tratar agora, nesse momento, em relação ao sistema SIGA, certo? Sistema de integração. Oi, Andra, dá uma pausa, desculpa, mas está movimentando sozinho o slide. É normal isso acontecer? Deixa eu ver aqui. Eu não Ó, sei. porque eu estava apresentando e ele estava mexendo, aí, ó, sozinho, ó. Sim, eu consigo mexer aqui. Peraí, deixa eu ver se. Mas eu não mexi aí nele, não. Não sei o que foi, não. Ó, ele Vou está deixar amassando paradinho aqui sozinho, ó. meu. Tá passando ainda? Aqui não tá passando. Deixa eu ver. Tá, Vixe. peraí. Pronto, vamos lá, show de bola. Tu parou aí, né? A gente pode continuar, porque se eu parar, se eu encerrar a gravação, aí a gente vai ter que abrir outra sala. Aí depois eu Não, corto. beleza. Certo. Pois Pronto, então eu depois eu vou. continuo, né, daqui? Sim, eu vou sair. Certo. Bom, vamos tratar nessa apresentação a respeito do SIGA como um recurso tecnológico de interação acadêmica. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizado e tem a mim como autor. O sistema SIGA, ou mais conhecido, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, ele é uma ferramenta online disponível para toda a comunidade institucional que busca facilitar a comunicação e principalmente estreitar a relação professor-aluno, maximizando o processo de ensino-aprendizado. Esse sistema ele é utilizado dentre a gama por professores e por alunos, e neste sistema é inserido tanto informações condizentes com o desempenho acadêmico dos estudantes, bem como as necessidades que os docentes têm em relação à comunicação com os alunos. Mas, além disso, esse sistema perpassa a essa ideia. Esse sistema ele busca não apenas facilitar a comunicação, mas, como já dito, estreitar a relação professor-aluno e maximizando o processo de ensino-aprendizagem. O objetivo do sistema é controlar e agilizar os processos da instituição, possibilitando a consolidação de informações importantes para a gestão, através da análise de dados como matrícula, aproveitamento acadêmico, frequência, evasão, entre outros indicadores. Ou seja, é uma ferramenta essencial para o controle de processos administrativos e gestão acadêmica. Nós vamos ver ao longo da apresentação que o sistema ele vai ter, dentre alguns grupos, que no caso são 5 grupos específicos, mas dentro desses 5 ele vai ter atividades ligadas diretamente, tanto a professores como para alunos, e entre o elo, para a coordenação. O sistema ele vai tentar utilizar-se de informações inseridas desde o momento da matrícula até o percurso acadêmico dos alunos. Ele vai utilizar essas informações para tentar gerar, de certa forma, dados que vão possibilitar uma análise, por exemplo, como também vamos ver, do índice de rendimento acadêmico, uma análise sobre, às vezes, até mesmo um feedback para professores nas avaliações institucionais, um feedback para a coordenação de como está o aproveitamento acadêmico de determinados alunos, e assim diminuir a evasão, diminuir aqueles processos bem antigos, mas que hoje ainda é conhecido como a jubilação, dentre outros fatores. No primeiro momento, a gente vai tentar mostrar como se dá, de forma metodológica, o acesso ao sistema, certo? A utilização dessa apresentação em modelo PowerPoint, ela vai se dar durante toda a apresentação desse trabalho, mas ao final a gente vai tentar ver se consegue utilizar o sistema de forma online para que fique um pouco mais interativo. De certa forma, passamos para a metodologia. Como se pode utilizar-se do sistema SIGA? O sistema SIGA ele busca descrever de forma eficaz, do ponto de vista dos alunos, a sua utilização para a comunicação e durante toda a sua formação acadêmica para o processo de ensino-aprendizagem. Caso haja interesse ou aprofundamento a mais sobre o tema, o próprio sistema ele já disponibiliza tutoriais, desde acesso até ao seu manuseio, que são disponibilizados para todo o corpo acadêmico. Como havia citado, o SIGA ele possui 5 grandes grupos, que é o SIGA acadêmico, o CIPAC, o SIG-PRH, o SIGA-DIN e a Biblioteca Universitária. Hoje nós vamos focar apenas no âmbito do acadêmico, certo? Sendo que os outros, de certa forma, são interligados, mas para esta apresentação não deverá ser exaurido.
Como se inicia o acesso ao sistema SIGA? Em qualquer tipo de navegador de internet, pode ser desde navegação por aparelhos desktops, os aparelhos mobile, né, celulares, tablets, ou até mesmo os computadores. Você pode utilizar em qualquer ferramenta de navegação, em qualquer tipo de sistema, Android, Windows, Linux, sistemas diversificados, contanto que tenha acesso à internet e navegadores de internet. Basta inserir a informação SIGA e, a depender do campus em que você estiver utilizando, escolher a sua opção. Para essa apresentação, nós vamos utilizar o SIGA vinculado à Universidade Federal do Ceará. Como já foi instruído, abra o seu navegador de internet em qualquer dispositivo e utilize-se dessas ferramentas de pesquisa. Ao inserir o campo de pesquisa, vai aparecer o acesso ao sistema, e aí você vai ser direcionado para esta tela, onde é necessário entrar com as suas credenciais, o seu usuário e a sua senha. O usuário ele é cadastrado no momento em que você passa a ter comunicação com o sistema, e a senha geralmente também é cadastrada pelo aluno. Caso o aluno não possua o cadastro no sistema, ele pode efetuar na opção Cadastre-se, que é essa opção onde está circulada na apresentação, e lá ele vai ser levado para esse campo, onde ele vai colocar, vai inserir informações como o seu nível, o CPF, o nome, data de nascimento, e-mail, confirmação, o login, que será o nome de usuário, e as suas senhas. Mas atenção, muito importante se o aluno quiser ter essa autonomia no cadastro, pois os dados que ele vai informar no sistema devem ser condizentes com os dados que foram informados no processo seletivo ao qual ele foi optante e conseguiu o benefício de passar e hoje está ingressando numa instituição de ensino público, que utiliza o sistema SIGA. Após ser inserido os dados de usuário e senha, tudo ok, conforme os cadastros do processo seletivo inicial, basta utilizar-se dessas credenciais para entrar no sistema. E a partir daí o sistema vai começar a rodar as informações que o aluno possui vinculada a uma instituição de ensino público, certo? Por exemplo, na capa que vocês estão vendo na apresentação, existem 2 vínculos. Importante notar que os vínculos de cursos que já foram feitos ou que estão sendo cursados pelo aluno. Nesse caso, o aluno em especial que foi utilizado como modelo, ele já tem uma formação em ciências econômicas e por isso o vínculo dele está inativo, porque ele já foi concludente. E atualmente, né, na época da produção desse slide, ele estava com um vínculo ativo em ciências contábeis, por isso que está com um íconezinho mais colorido. E é importante sempre que, se você for utilizar o seu vínculo, entrar no vínculo ativo. A próxima capa do sistema seria essa, onde dentro do menu principal ele vai ter diversos outros menus e poucos habilitados, visto que ele está... Vamos voltar só alguns slides para vocês perceberem. Ele está no sistema SIGA acadêmico, ele não está no CIPAC, não está no SIG-PRH, nem outro, por isso que ele tem alguns poucos menus habilitados. E ele pode ser utilizado do menu Portal Discente para poder acessar as informações, certo? O Iandra está passando de novo sozinho, aí está atrapalhando aqui, ó. Vixe, pois aqui eu não fiz nada, não mexi em nada. Tá me ouvindo? Ó, tá vendo? Ele tá sozinho, eu não tô mexendo nele, ele tá passando só. Pois aqui não tá, eu não tô conseguindo ver mexer e eu não tô mexendo no mouse, só mexi agora porque tu falou. Olha aí, ó, olha aí, ó. Deixa eu ver se ele vai de novo. Olha, agora tá parando. Ele começa a passar sozinho. Estranho. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que seria interessante, então, que vai ficar todo tempo pausando, aí vai parecer que a apresentação tá sem domínio. Vamos fazer o seguinte, então. Já foi 9 minutos. Vamos tentar fazer mesmo pelo sistema. Acho que a internet não cai, não. Certo, vamos. Melhor. Tem como eu cancelar isso aqui, esse slide? Sim, é só tirar. É tu que remove? Deixa eu remover. Remover da transmissão. Ah, saiu já. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Como tu tem a autonomia de fazer cortes, né, de editar, eu vou fazer a apresentação inicial via o PowerPoint, e aí eu vou para o sistema mesmo.
Vai ser melhor. Certo. Aí eu tá transmito certo. a tela, não tem problema. Vou só fechar aqui o WhatsApp. Pronto. E puxar esse... fica bom assim. Tá ótimo. Vou transmitir a tela toda. Aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu encostar a porta, porque tá fazendo muito barulho. Senão vai acabar atrapalhando também. Pronto, acho que assim agora tá melhor. Pode começar, então? Posso continuar, sim. na verdade? Pode. Tá, vamos lá. Eu vou jogar a apresentação toda, ver se tá apresentando a capa. Tá, né? Não tá... Tá apresentando a capa, Ana? Pra ti? Peraí. Ainda tá no... Eu tô na tela toda. Deixa eu tirar... Eu tô no os slide slides. tela toda. Pois não tá compartilhando tá ainda, tu tem. Compartilha aí. Pronto. Compartilhar. Pronto, tá compartilhando? Tá sim. Deixa eu colocar aqui. Pronto. O vídeo para mim tá travado. O meu vídeo ele fica travado mesmo? Tá travado aqui também. Acho que voltou agora. Jesus Cristo. Pronto, agora voltou. Vamos lá. Aí eu vou botar na tela inteira, tá? A tela inteira? Pronto, agora tá na tela inteira. Tá apresentando a tela inteira? Tá sim, consegue me ouvir? Oi, tá me ouvindo? Sim, tá apresentando a tela inteira. Certo. Aí tu marca aí esse horário que a gente vai começar, que eu vou começar do zero aqui, vou tentar ser um pouco mais rápido. Tá certo. Vamos lá, começar de... Olá, vamos tratar agora nesta apresentação sobre o sistema SIGA-A, o sistema utilizado pelo corpo docente, pelos discentes, certo? Em atividades acadêmicas, em todo o percurso que é utilizado pelas instituições de ensino superior que utilizam-se esse sistema. A apresentação é SIGA-A e o recurso tecnológico de interação acadêmica. Essa apresentação foi realizada em parceria com o grupo Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizado e tem a mim, Luiz Felipe da Costa Monteiro, como autor. O sistema SIGA-A é tradução da sigla que se refere a Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Ele é uma ferramenta online disponível para a comunidade, onde busca tentar ser um facilitador de comunicação e, principalmente, busca estreitar a relação entre professor e aluno, maximizando o processo de ensino-aprendizado. Muitas vezes, na utilização do sistema, acredita-se, em grande parte pelo corpo discente, que o sistema é apenas um local onde vai estar disponibilizadas informações, notas e alguns outros aparatos tecnológicos que são utilizados ao longo de todo o percurso da vida acadêmica. Todavia, se utilizado da melhor forma possível, o sistema SIGA-A, ele, além de ser um facilitador de comunicação, ele também consegue ser uma ferramenta que vai estreitar a relação do aluno para com o professor e, em muitos casos, do aluno para a própria instituição de ensino superior, como nós vamos ver ao longo da apresentação. O sistema SIGA-A, então, ele propõe-se a controlar e agilizar os processos da instituição que o utiliza, possibilitando, dentre muitas formas, a consolidação de informação, que traz um dado importante para a gestão, ou seja,
com os dados que estão inseridos no próprio sistema, a gestão daquele sistema, muitas vezes as coordenações e os professores, conseguem fazer uma análise desses dados e gerar indicadores positivos, indicadores que vão fazer uma análise de desempenho e muitas vezes indicadores que vão gerar resultados na melhoria de determinados cursos. Um exemplo, dentro do sistema é utilizado dados como matrícula, é utilizado dados como lançamento de notas e é utilizado dados como aproveitamento de curso. São 3 dados que aparentemente não têm ligações, mas que quando utilizado podem gerar informações relacionadas a evasão do curso está crescente ou está diminuindo. O progresso do aluno, que nós mais tarde vamos ver na apresentação, que é o índice de rendimento acadêmico, está progressivo ou está regressivo? O aproveitamento acadêmico daquele aluno, ele pode ser melhorado, ele pode estar tendo um gargalo e a partir dali se gerar um indicador e se gerar uma análise onde pode verificar um ponto de melhoria, um feedback para o professor, para as suas práticas, pode gerar um feedback para a própria ementa do curso, né, e outros dados importantes que a gestão pode se utilizar dele. A metodologia que vamos utilizar. O SIGA, como já vimos, ele se propõe, então, a ser um ponto eficaz na relação entre aluno e professor, na relação entre aluno e a instituição de ensino superior. A metodologia que vamos utilizar, no primeiro momento, vai ser a apresentação de slides, onde nós vamos demonstrar, de certa forma, alguns passos a passos. Para tornar a apresentação um pouco mais dinâmica, a gente vai ingressar no sistema, certo? No sistema SIGA, para tentar ver alguns menus interativos e tentar identificar alguns pontos onde os alunos podem ter vantagens na hora de buscar informações e até mesmo utilizar-se da ferramenta para além de um simples gerador de informação. Em alguns outros momentos nós vamos voltar para a apresentação em slide, visto que o acesso que temos hoje para o SIGA é de um aluno concludente e, portanto, alguns acessos relacionados, por exemplo, a disciplinas, a menus mais internos relacionados a essas disciplinas não vão estar mais disponíveis. Vamos agora para a apresentação Vamos para a apresentação agora Vamos para a apresentação do SIGA, certo? A apresentação online, onde aqui nós vamos fazer uma busca desse sistema dentro de um navegador de internet, um navegador de internet normal, certo? Importante, o SIGA ele é acessado de algum tipo de navegador específico, algum tipo de sistema operacional específico? Não, o SIGA ele pode ser acessado por qualquer sistema operacional, por qualquer tipo de navegador. Basta você ter um aparelho conectado à internet e utilizar-se de um navegador de internet. Você pode digitar na sua ferramenta de busca o SIGA, certo? Pronto. E aí você pode efetuar a sua busca dele dentro do próprio navegador. Importante, o SIGA ele vai aparecer para diversas outras instituições de ensino superior e diversas outras funcionalidades. Portanto, aqui nessa apresentação, nós escolhemos a Universidade Federal do Ceará como a instituição de ensino superior que se utiliza desse sistema e que iremos apresentar. Nós vamos optar por essa opção. E ao escolher o link selecionado, ele vai gerar para o computador a próxima página, que é a página de login, certo? Onde o aluno vai poder inserir suas credenciais de acesso ao sistema. Pronto. Nesse campo vai aparecer algumas informações básicas que aqui a gente traz para quem está nos assistindo. Interessante, o sistema SIGA hoje ele está dividido em 5 grandes blocos, certo? Nessa apresentação vamos tentar exaurir, de certa forma, as principais funcionalidades do SIGA acadêmico. Importante, caso você não tenha acesso, ou caso você esteja fazendo o seu primeiro acesso ao SIGA, você pode fazer a solicitação dele junto à coordenação do seu curso e buscar orientações. Caso essa apresentação não venha a exaurir todas as dúvidas, o próprio sistema SIGA ele oferece a possibilidade de tutoriais nesse campo aqui embaixo, ó, onde está circulado de vermelho. No outro canto, onde tem as opções abaixo, né? Professores ou funcionários, aluno, familiares, você tem a opção de fazer o seu cadastramento na opção de alunos.
Mas muito importante, vamos selecionar essa opção agora para a gente ver como é que é o layout interno dela, mas sempre relevante essa informação. Tudo o que for inserido nesse campo deve ser condizente, deve ser igual com o cadastro inicial que é feito lá no processo seletivo. CPF igual, nome, data de nascimento, todos os dados importantes devem ser colocados de forma correta e coerente. Um outro feedback, senha. Utilize-se senhas que não sejam fáceis de serem hackeadas ou descriptografadas para que não gerem problemas, visto que o sistema ele também tem funções que só cabe aos alunos escolherem. Muitas vezes essas opções podem ser, se for utilizadas por pessoas que não são do login correto, pode ser até informações prejudiciais que estão sendo disseminadas, tá bom? Depois que você efetua o seu cadastro ou solicita, você pode utilizar suas credenciais de usuário e senha e clicar na opção entrar. O sistema ele vai retornar para o usuário todos os vínculos ativos que aquele usuário tem, certo? Ou que já teve no sistema. Nesse caso aqui em específico, apresenta-se 2 vínculos, um colorido e um em preto e branco. O que isso significa? O vínculo colorido é o vínculo ativo, onde o usuário está tendo a possibilidade de utilizá-lo. O vínculo inativo é aquele que ou sofreu um trancamento, ou foi desistido, ou o usuário já concluiu. Nesse caso, o usuário já teve a conclusão do curso de Ciências Econômicas e está em ativo o curso de Ciências Contábeis. A gente vai utilizar esse vínculo para ingressar, certo? E aí o sistema vai retornar nas próximas telas, se estiver no período de algum informe ou algum tipo de programa vai informar folders educativos ou folders informativos, como, por exemplo, o que vai apresentar-se agora. Caso não esteja, o sistema ele vai passar direto já para as páginas de menu. Nesse caso aqui está tendo uma exposição, onde o aluno pode ter mais informações. Caso o aluno já tenha tido informações a respeito disso, ele pode ir no menu continuar. E agora ele vai mostrar uma tela onde vai apresentar-se diversos menus, sendo que nesses diversos menus, quando você entra na opção Siga Acadêmico, não vai estar disponível uma gama desses menus. Por quê? Como a gente viu, o SIGA está dividido em 5 grandes blocos. Cabe apenas aos discentes o acesso ao seu portal discente, tá bom? Em alguns instantes vai apresentar a tela do SIGA com o acesso para o menu discente. É interessante também sempre notar que naqueles folders que passou no início, lá vai conter informações, muitas vezes, que são apenas informativas, mas também informações importantes sobre avaliação institucional, sobre cadastro no restaurante universitário e alguns outros benefícios que a gente vai falar um pouco sobre isso, né, já. E aí isso é interessante que todos aqueles que acessam ao sistema SIGA como usuário discente têm que se atentar, têm que estar sempre atento a utilizar-se, a ficar ligado nas informações que são prestadas lá. Pronto. A partir desse menu, a partir dessa tela, a gente vai voltar para a apresentação em slides, pois, como eu informei, a utilização que estamos fazendo agora é de um aluno já concludente, então alguns menus, algumas apresentações não vão estar tão práticas, não vão estar tão usuais de se ver. Já nos slides a gente tem algumas informações que podem ser mais usuais e mais bem utilizadas para a apresentação. Pronto, voltamos agora para o sistema de apresentação de slides. E aqui a gente já voltou para aquela última tela, onde foi apresentada, onde o aluno tem acesso ao portal discente, vai ter acesso a algumas outras informações pertinentes, e aí você pode utilizar-se do menu discente ou do portal discente para ingressar no sistema. E aqui o SIGA ele vai retornar a página principal de acesso. É nessa página onde o aluno ele vai ter acesso a informações, aos menus interativos, a componentes da sua grade curricular, a informações como programas de bolsa de extensão, auxílios financeiros, ambientes virtuais de discussão de fóruns e tudo mais. Na mesma tela, na mesma capa,
vai haver o menu layout, onde nesse menu layout vai ter as turmas do semestre, e nessas turmas do semestre vão ser aquelas onde os alunos terão acesso a informações específicas de cada disciplina que ele está cursando. Interessante, se você for aluno do primeiro semestre, já vai vir a sua grade curricular do primeiro semestre já ali completa, e ali a gente vai fazer uma certa análise do que essa grade curricular é composta, a informações adicionais como a sala, onde, se for uma disciplina presencial, onde essas aulas estão sendo ministradas, os horários dessas aulas, o período que iniciou as aulas e o período que finda-se as aulas, geralmente é o início do semestre e o final do semestre, certo? Nesse caso, por exemplo, uma das disciplinas apresentadas é a disciplina de análise das demonstrações contábeis. E lá vem indicando a sala e o horário. Se vocês perceberem, no campus sala não tem, pois nesse período estava-se ainda na época de pandemia e por isso as aulas estavam em sistema remoto. Mas informações pertinentes, como os dias e os horários onde ela acontece, estão sempre lá no layout turma do semestre. Vamos utilizar agora, por exemplo, daquelas duas disciplinas desse slide, a ideia da contabilidade intermediária, a disciplina de contabilidade intermediária. Quando você passar o mouse e clicar em cima daquele nome ou do código dela, vai vir para o menu interno da disciplina, onde aqui você vai ter toda a forma de comunicação com o professor, aqui você vai ter toda a forma de acesso a documentos, ao plano de ensino, a algum tipo de tutorial que o professor ache conveniente, a informações sobre unidades específicas daquela disciplina, a atividades, há trabalhos a serem apresentados, ou seja, toda a comunicação pode ser mantida dentro dos menus específicos. Vai ter-se, de um lado, o menu turma virtual e, do outro, um campo de notícias. Esse campo de notícias serve para toda notícia cadastrada pelo professor, vai aparecer o dia e o horário em que aquela notícia foi cadastrada e o assunto daquela notícia. No outro menu turma virtual, ele vai ser composto por 5 menus também interativos, onde vai se conter, além de informação, a possibilidade de comunicação sua para com o professor e de comunicação sua para com os colegas, por meio de fóruns, notícias, na época da pandemia, Google Sala de Aula e tudo mais. A gente vai exaurir esses pontos ao longo da apresentação também. Por exemplo, vamos voltar um slide e perceber que o menu turma, ela é composto pela página principal, que é essa que está apresentando, pelo gerenciar perfil, mas muitas vezes essa página não é livre para o aluno fazer algum tipo de modificação. O plano de curso, muitas vezes alguns professores preferem cadastrar o seu plano de curso dentro do SIGA e muitos outros também preferem apenas colocar o documento em formato PDF, como, por exemplo, nesse caso dessa disciplina, o docente ele optou por cadastrar o seu programa da disciplina em formato PDF. Então, lá o aluno pode ir lá, clicar no documento, baixar, verificar. Caso não tenha, não se assuste, o professor pode ter cadastrado no menu plano de curso. O menu participante vai conter todos os seus colegas, né, discentes que estarão a cursar aquela disciplina com você e o seu professor. Mas, além disso, vai estar constante do nome de cada integrante, bem como da matrícula e do e-mail institucional de cada um. A opção de visualizar programa é similar ao plano de curso, o que muda é que um é mais abrangente que o outro. O campo fórum. Nesse campo fórum, geralmente, muitos professores inserem fóruns de discussão, inserem fóruns para a inserção de trabalhos e atividades, e lá, geralmente, você pode ter uma participação escrevendo o que você considera mais importante ou não, ou até mesmo respondendo alguns tipos de questionamentos que os professores fazem. E o campo notícia já tem uma coluna específica para a apresentação dele, onde já foi falado, vai ser inserido informações onde vocês podem ter acesso, informações pertinentes, como, por exemplo, mudança de sala, data de avaliação, ou muitas vezes uma notícia de um fato extemporâneo, de alguma coisa que possa acontecer, de alguma informação sobre uma possibilidade de estágio, de bolsa, ou de atividades atrasadas, o que o professor achar mais interessante. No menu alunos, aí você vai ter acesso à sua frequência e às suas notas. Esses dois campos, eles dependem do docente.
Se o professor atualiza constantemente a frequência, ou seja, no momento da frequência, ele realiza a chamada pelo próprio sistema, na hora que ele tica a sua presença ou a sua falta e finaliza o processo, essa falta ou essa presença ela é contabilizada no sistema. E lá você pode conferir se você está no limite permitido ou não. Assim como notas. Após as avaliações ou o tipo de utilização de avaliação que o professor utilizar, ele pode cadastrar as notas e lá você vai ter acesso a avaliações parciais, a média e a avaliações finais. Os materiais, geralmente, também é a cargo e ao bel prazer do professor. Muitas vezes, no plano de ensino, ele já vai indicar no documento PDF, por exemplo, sua bibliografia, sua literatura complementar, ou, em muitos casos, ele pode também cadastrar nesse campo, e aí você também vai ter acesso a essas informações. No campo atividade, lá você vai ter a possibilidade de interação e inserção de atividades e interação com colegas, a possibilidade de enquetes, né, entre os participantes daquela disciplina, e o cadastro de tarefas e grupos de tarefas. No campo grupo de tarefas, geralmente o professor ele abre, quando se trabalha, por exemplo, em trabalhos com duplas, trios ou grupos, os professores que trabalham diretamente com o SIGA, ele abre nesse grupo de tarefas as equipes formadas, né, ou as duplas ou os trios formados, e lá ele vai cadastrar informações onde vocês podem ficar alimentando, a depender da necessidade que a disciplina solicitar de cada aluno. O menu ajuda, basicamente, é como se fosse uma retomada lá dos tutoriais da capa inicial de login, onde você põe as credenciais de acesso do SIGA, certo? Muitas vezes, talvez não seja muito utilizado, mas é um menu que vai fazer uma linkagem direta, caso se sinta com alguma dificuldade em não entender algum passo a passo do SIGA, ele vai ter os tutoriais da turma virtual. Voltando, aí aqui a gente vai mostrar os tutoriais, certo? Esses tutoriais podem ser acessados lá na página de credenciais, como também pode ser acessado aqui no menu ajuda. E lá você vai ter a opção de entender como que funciona o menu tarefas, o chat com a coordenação, que muitas vezes é necessário ter uma comunicação direta com a coordenação. Na época da pandemia, como se utilizar o Google Sala de Aula. Hoje talvez não esteja mais presente, visto que já está retomando as atividades presenciais. Fórum de discussão decente e algumas enquetes que são utilizadas pelos professores. Voltando lá para aquela capa inicial, após você ter feito o login, após você ter visto informações ou propagandas ou informes da universidade, após você ter feito a sua entrada com o seu vínculo ativo, você entrou no menu decente, aí você foi para aquela capa principal, onde apresenta suas informações e tudo mais, e lá você vai ter algumas outras informações, como, por exemplo, turmas virtuais habilitadas. Essas turmas virtuais habilitadas, muitas vezes, não dependem do aluno. A depender do curso e da necessidade, como, por exemplo, se você for bolsista ou algo do tipo, pode-se haver a habilitação de algumas turmas onde você vai acompanhar, de certa forma, o andamento daquela disciplina, mesmo que você não seja aluno dela. Mas isso, como eu disse, não é um menu livre para todos, apenas para alguns que têm a necessidade. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que a gente utilizou como apresentação, ela fazia parte da bolsa oferecida, certo? Por um determinado curso. E aí, nessa implicação, o docente liberou para esse bolsista o acesso à disciplina de ensino de matemática, onde lá ele tinha acesso a ver, mesmo que ele não fosse do curso de matemática e nem cursasse aquela disciplina, ele tinha acesso a ver algumas informações pertinentes sobre aquele andamento para a sua atividade como bolsista. E um menu muito importante, que serve como uma espécie de cronograma, serve como uma espécie de agenda e até mesmo de informe para o aluno, é o menu Minhas Atividades, é o campo Minhas Atividades, onde toda vez que um professor cadastrar uma determinada atividade, cadastrar uma determinada entrega, vai se ter lá a data limite para aquela entrega e o SIGA vai ficar dizendo para você, olha, falta tantos dias para você entregar essa determinada atividade. Clica aqui nesse linkzinho em azul que você já pode colocar a sua atividade. Muitas vezes os professores entregam uma avaliação escrita, né, digitada, desculpe, e diz, olha, a atividade está lá cadastrada no SIGA, então o aluno pode vir, por exemplo, nessa atividade de ética geral e profissional,
A atividade era relacionada ao código de ética. O aluno pode ir lá, clicar no código de ética, nesse nome, código de ética, vai abrir um menu, onde lá vai estar cadastrado a atividade que o professor inseriu, lá ele pode resolver e depois enviar pelo próprio SIGA, pelo próprio link, a atividade que ele precisa responder, ou a avaliação que ele está passando, né? Na mesma página, certo? Só que agora a gente subiu, foi para o patamar superior da página. Na página principal do sistema, apresenta-se alguns menus interativos, e nesses menus é que a gente vai se atentar um pouco a essa apresentação, porque nele existe uma gama de informações, e nessas informações, muitas vezes a gente pode ter a vantagem não apenas da comunicação, como foi falado, mas também do processo de ensino-aprendizado, da melhoria da comunicação, e muitas vezes com o atendimento de determinadas necessidades que o aluno pode ter, como, por exemplo, necessidade para documentos, auxílios e bolsas, a participação em até mesmo em estágios por meio da agência de estágio, e muitas vezes trabalhos até fora da faculdade, trabalhos na comunidade, na sociedade, e até mesmo para trabalhos exteriores, né, para a comunidade internacional. Vamos lá. Aqui eu vou tentar exaurir alguns pontos, mas não vou conseguir 100%, visto que esses menus aqui, ó, eles possuem uma gama de opções e muitas vezes, dependendo do semestre, muitos menus desses acrescentam outras informações adicionais, por isso, sempre que tiver uma necessidade, mantenham a curiosidade de avaliar, verificar o que é que esses menus têm a oferecer, certo? Aí no próximo slide eu vou trazer alguns desses pontos, ó. Menu ensino, menu auxílios e bolsa, menu estágio e menu internacional. Aí a gente vai tentar explicar alguns pontos, obviamente vou tentar exaurir esses pontos aqui, mas não vou exaurir os menus, certo? E vamos tentar entender o que é que ele pode gerar para o aluno. O menu ensino, por exemplo, ele pode gerar para o discente o acesso a documentos e declarações pertinentes e usuais para a sua atividade. Um exemplo. Digamos que você ingressou no semestre de 2022.2, então você está a cursar o seu primeiro semestre. A partir do segundo semestre, se você tiver a vontade, a necessidade, a curiosidade de participar de uma bolsa de ensino, de uma bolsa de pesquisa, desculpem, em um determinado polo, como por exemplo, a bolsa de iniciação acadêmica, onde a própria pró-reitoria ela vai levar os alunos para determinados cursos e lá eles se identificarem com alguns tipos de pesquisa, ou então a bolsa de iniciação científica, a bolsa de iniciação tecnológica, a bolsa de extensão, a bolsa desportiva. Muitos desses processos de bolsa necessitam de alguns documentos, também como, se você está no primeiro semestre, concluiu, passou para o segundo, quer tentar um estágio, muitos desses estágios solicitam documentos que comprovem que você é aluno da instituição de ensino, no caso da nossa apresentação da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e se você está com vínculo ativo, porque muitas vezes você pode ser aluno, mas está com vínculo inativo. E para participar de algum desses processos é necessário esses documentos. Então, no menu ensino, lá você vai ter acesso ao seu histórico escolar, você vai ter acesso à declaração, a atestado de matrícula, que vai comprovar o seu vínculo ativo. Além disso, obviamente, o histórico escolar ele vai servir também como uma espécie de planejador para o aluno. Muitas vezes, os primeiros semestres eles já vêm com cadeiras fechadas, né? Cadeiras que são iniciadas pela coordenação, onde todos os alunos vão fazer aquelas mesmas disciplinas, mas a partir do segundo semestre, o aluno pode optar por se vai fazer 5 disciplinas, 8 disciplinas, 10 disciplinas ou 2 disciplinas, e aí ele pode se utilizar, por exemplo, do histórico escolar, do histórico acadêmico, desculpem, para verificar se aquela disciplina pode ser casada com outra disciplina, se é um pré-requisito ou não, se dá para cursar, como é que fica o planejamento de horário. Então aí já começa a passar o SIGA de apenas um sistema de comunicação para um sistema de até mesmo análise e desenvolvimento do próprio desempenho acadêmico por parte do aluno. Vai haver também o campo de consultas do discente, a matrícula online. Lembrando, a partir do segundo semestre, a matrícula cabe ao aluno realizar via sistema SIGA-A. A matrícula institucional da mesma forma. Muitas vezes também vocês podem estar passando por algum problema
quer seja financeiro, familiar, de saúde. Muitas vezes é necessário fazer o trancamento parcial de algumas disciplinas ou o trancamento do curso. Então, nesses menus também vai ser possível fazer essas opções, mas, obviamente, apenas em caso de necessidade extrema, né? O menu auxílios e bolsas. Aqui é interessante porque, muitas vezes, alguns alunos que ingressam na universidade acabam que não conhecem as vantagens que a universidade em si pode proporcionar. E para aqueles alunos que são socialmente, que possuem necessidades sociais, necessidades em relação a valores financeiros, ele pode se utilizar dos menus auxílios e bolsas para participar de processos seletivos. Um exemplo, para os auxílios, como, por exemplo, aconteceu no período da pandemia e ainda perpassa até o ano de 2022, os auxílios emergenciais. Para aqueles alunos que tiveram uma redução de sua capacidade financeira baixa, né, arriscada por conta do Covid-19, ele pode se utilizar desses auxílios emergenciais, que são ajudas financeiras, para continuar com o seu curso. Ou aquele aluno que tem a necessidade ou que tem a vontade de participar de uma bolsa de estudo, né, uma bolsa em relação a projetos, que muitas vezes essas bolsas podem ser remuneradas ou voluntárias. Ele pode participar desses processos aqui. Inclusive, os setores responsáveis pelas bolsas agora estão utilizando a entrega de documentos pelo sistema SIGA. Então, é interessante utilizar-se desse menu auxílios e bolsas para participar desses processos. E assim, após a participação dos processos, o aluno pode ficar acompanhando. O menu estágio, mais uma vez, o aluno está a partir do segundo semestre e quer começar a entrar no mercado, ou quer ter a experiência mercadológica, quer tentar um estágio, sem problemas. Lá no menu estágio você vai ter acesso à agência de estágio, você pode fazer um agendamento do seu horário de estágio, a depender do dia que você quer participar, do horário que você tem disponibilidade, e ficar acompanhando seus agendamentos. E o menu internacional, eu trouxe ele aqui, é interessante, talvez muitos alunos não utilizem ou não vão utilizar, mas é interessante citá-lo porque nesse menu o aluno ele tem a capacidade, a possibilidade de participar de convênios. O aluno pode ter convênios com pesquisas externas e tudo mais, fora do Brasil até mesmo. Pode participar de trabalhos como tradução de documentos. Por exemplo, se você tem um curso avançado em algum tipo de língua, ou intermediário, ou até mesmo básico, talvez, em alguns casos, e aí você tem a vontade de participar em uma tradução de algum tipo de documento normativo, livro, artigo, você pode participar dessas traduções por meio desse menu, além também de verificar alguns tipos de documentos traduzidos. Bom, é o que eu falei no início. O sistema ele apresenta diversos menus. Em cada menu desse vai ter uma gama de informação. Então, aqui a gente tentou exaurir um pouco de alguns menus, certo? Ao longo após assistir esse mini curso, ao longo do semestre, os alunos podem ter a curiosidade de verificar se esses menus ainda estão com essas informações que foram apresentadas, se existem outras informações pertinentes, e com certeza haverá, a depender da necessidade de cada aluno. Então, é muito importante. Sempre verifique esses menus, veja o que eles podem oferecer de vantagem, certo? A depender das suas necessidades. Aqui eu trago, né? Aqui a gente apresentou de forma bem explicada o que cada menu traz, e aqui eu vou trazer as imagens, os prints, né? De o que foi apresentado, o atestado de matrícula, histórico, a declaração de vínculo lá no menu ensino, consulta do discente, o aluno pode ver o progresso dele no curso, a situação na biblioteca. Com base na sua matrícula e senha que você utiliza no SIGA, você pode ir nas bibliotecas espalhadas por todo o campus da instituição de ensino superior e conseguir acesso a livros, a periódicos, a análises, a artigos, o que for necessário, o que aquela biblioteca oferecer a você. Você também tem o acesso ao histórico do IRA. Lembra que lá no início da apresentação eu falei sobre o índice de rendimento acadêmico, que o SIGA servia como uma forma de sistema de análise de dados que gera para o usuário final, ou seja, gera para o aluno, gera para o professor, gera para a gestão, informações a respeito de um rendimento acadêmico, é exatamente isso. O índice de rendimento acadêmico, ele vai pegar 5 parâmetros, dentre um deles, notas, frequências, certo? E vai gerar uma informação útil para o aluno, mostrando o progresso dele. E mostrando também o IRA geral da turma em que ele está cadastrado. Ou seja, o seu índice de rendimento acadêmico é de
sei lá, 7 a 8, 7,93. Mas o índice da turma é de 6,94, é de 8,95. Então você começa a perceber o quê? Olha, eu estou nivelado, eu estou um pouco acima do conhecimento geral da turma, ou estou um pouco abaixo do conhecimento geral da turma. Isso é interessante porque gera no aluno um feedback de que, atualmente, o meu índice está indicando que eu posso melhorar, que eu posso manter, ou até mesmo que, se possível, melhorar ainda mais. E até mesmo auxiliar a minha turma a melhorar o índice geral dela, certo? E aí vai ter históricos de bloqueio e movimentações que são feitas ao longo do curso pelo aluno, né? O que ele vai necessitar. Como eu havia falado também, existe a possibilidade da matrícula online. A partir do segundo semestre, todos os alunos fazem as suas solicitações de disciplinas a serem cursadas durante aquele semestre, sempre tendo compatibilidade de horário, estando dentro do seu curso e tudo mais. Pode acompanhar essas solicitações de matrícula. Vai haver também a opção de supressão de matrícula, que é aquilo que eu falei, ele pode suprimir a matrícula dele, mas apenas em casos específicos e extraordinários. No menu auxílios e bolsas, é aqueles dois campos que foi apresentado, processo seletivo e o acompanhamento desses processos. E aí aqui ó, a gente vai tentar detalhar um pouquinho para tentar demonstrar como é que funciona. No semestre de 2020.2, ali em cima está indicado, no menu auxílios e bolsas, estava acontecendo um processo seletivo para o auxílio creche e o auxílio emergencial. Luiz Felipe, cada auxílio desse eu posso participar? Eu posso participar de um, de dois ou de todos? Depende da sua condição, depende da sua possibilidade e permissão de participar. Um exemplo, auxílio creche, é todos aqueles que podem participar? Não, apenas aqueles que atendem pré-requisitos. O auxílio emergencial, apenas aqueles que atendem pré-requisito. Isenção do restaurante universitário, apenas aqueles que atendem determinados requisitos. Onde está disponível esses requisitos? No site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, certo? Depois você pode colocar Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, UFC, ou PRAE, PRAE Estudantis, e lá vai ter editais e resultados, procura o ano, vê qual é o edital que está acontecendo e vê se você pode participar e, principalmente, gente, se tem a necessidade de participar. Muitos alunos participam sem haver a necessidade e acabam que tiram vagas de pessoas que realmente possuem a necessidade daquele auxílio, possuem a necessidade daquela bolsa remunerada. Então, apenas se você tem a necessidade, que deve-se participar. Nesse período agora, por exemplo, do ano de 2020, no semestre de 2020.2, estava liberado dois auxílios, o auxílio creche e o emergencial, onde lá tinha um e-mail de comunicação que você poderia tirar qualquer dúvida, a quantidade de vagas disponíveis para aquele determinado auxílio e o período onde você poderia participar se inscrevendo. Lá tinha a opção de você ver os detalhes daquele auxílio, cadastrar o seu interesse e o envio da documentação no prazo que é determinado conforme edital, que está liberado lá no site que eu falei, no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. No ambiente virtual. Esse ambiente eu não comentei no início, vamos comentar agora um pouquinho, pois nesses ambientes virtuais, o aluno vai ter disponibilidade, vai ter acesso a conversar, vamos dizer assim, a interagir com comunidades virtuais a quais eles se identificam. Por exemplo, se você é da área da medicina e procura alguma comunidade virtual que esteja tratando sobre algum tipo de cirurgia específica, algum tipo de medicamento, principalmente da galera da farmácia, né? Se você está procurando algum tipo de fármaco que está sendo utilizado como campo de pesquisa, algum tipo de droga natural que é utilizada em algum tipo de medicamento, ou se você é da área da administração e tem algum grupo que estuda sobre um determinado autor que fala sobre uma determinada aplicação, você pode procurar nesses campos, certo? Se existe aquela comunidade, se você encontrar, você pode participar, conversar com aqueles integrantes e gerar um feedback positivo. Mais uma vez, já deve ser o quinto ponto onde a gente está tentando demonstrar aqui que o CIGA ele não é apenas um sistema de informação, ele não é apenas um sistema de disponibilidade de notas e frequência. Ele perpassa isso, ele se torna um ambiente de interação, de interligação, um ambiente de ensino-aprendizado, tanto entre professor e aluno, como entre aluno e aluno, como entre aluno e comunidades estudantis, certo? No menu estágio, a gente já comentou que tem as possibilidades de agendamento e acompanhamento.
E aí aqui a gente vai tentar mostrar um pouquinho como é que funcionou. Nesse período aqui de 2020.2, quando a gente clicou na opção, ó, a gente foi lá em estágios, agente de estágio, e a gente foi na opção agendar atendimento. Só que nesse período, não havia uma disponibilidade, por conta do período pandêmico, né, obviamente. E aí o que é que ele dizia aqui, ó, no momento não há disponibilidade de horários para o período informado. Por favor, tente novamente. Novos horários são disponibilizados diariamente. O que essa tela pode trazer de informação a você? Quando você tiver a disponibilidade e o interesse de participar de um ensino, de um estágio, você vai selecionar o período que você quer fazer a sua inscrição para ir na agência de estágio, porque hoje funciona como agendamento até o presente momento, né? Que essa oficina está sendo gravada no semestre 2022.2, está funcionando sob agendamento. Você busca a disponibilidade desse agendamento, coloca o período que você quer, e aí clique em buscar. Aqui, como está no período pandêmico, tudo ficou remoto, então não havia disponibilidade de agendamento, porque o agendamento era online. Com agora o retorno das atividades presenciais, ao você selecionar, ele vai gerar uma tabelinha, onde vai ter os dias e as disponibilidades conforme os horários. Geralmente, os horários são de meia e meia hora. Por exemplo, começa às 8 da manhã, então de 8 a 8 e meia vai ter liberado lá 3 vagas. Aí você pode escolher aquela. Provavelmente, talvez não tenha, então você vai ter uma segunda opção, que é de 8 e meia às 9. Se não tiver, de 9 às 9 e meia. Se não tiver, de 9 e meia às 10. E assim por diante. Você vai optando o melhor dia e o melhor horário que você possa ter disponibilidade para ir até a agência de estágio e solicitar, ver se tem alguma oportunidade de estágio para a sua área. Olha aqui, ó, por exemplo, uma outra opção que a gente tem dos menus é a opção para atendimentos de serviços que a instituição de ensino superior possa oferecer. Nesse mesmo período, nesse período de 2020.2, a Universidade Federal do Ceará estava disponibilizando acessos à consulta odontológica e consulta médica. Poxa, Luiz, a universidade tem essa oportunidade? Sim, ela tem. Na verdade, não tem só isso, tem uma gama de opções. Basta o aluno tentar identificar qual a sua necessidade e verificar como a universidade pode ser de auxílio para ele. Nesse caso aqui, por exemplo, havia um serviço de consulta odontológica e havia um serviço de consulta médica. Também existem serviços de consultas psicológicas e dentre outros, onde o aluno pode selecionar o que ele quer e o período em que ele quer. E aí ver se tem a disponibilidade para fazer um agendamento para posterior atendimento. O menu internacional a gente já comentou, aqueles 3 campos, que é os convênios, as traduções e os documentos trazidos. E tem o menu outros. Aqui cabe tudo que não cabe nos outros menus. Basicamente é um menu residual, que talvez tenha alguma informação interessante. No momento eu não vejo uma aplicação tão, de certa forma, entre aspas, né, útil para o aluno, caso o aluno não tenha encontrado nenhuma opção que condiza com a necessidade dele dentro desse menu, talvez o outro possa ter aquilo. Um exemplo, por exemplo, é que estava acontecendo na universidade a disponibilidade de exames para COVID, certo? Então, aqui tinha uma opção de você poderia escolher fazer o seu cadastro, fazer o agendamento, ir no dia, realizar o exame e tudo mais. Assim, nós vamos tentar agora finalizar esse pequeno mini curso, certo? Mais uma vez, ressaltando a informação, ele não foi exaustivo, visto que os menus do SIGA, ele está em constante aperfeiçoamento. Esse curso, ele tentou exaurir pelo menos os pontos que foram aqui abordados, certo? E como resultados e discussões dessa apresentação, chega-se que a utilização do SIGA, ela suscita a necessidade de organização, planejamento e melhoria. Ou seja, quando o aluno, ele passa a utilizar do SIGA como um recurso de organização de horários, organização da ementa que ele vai escolher, organização, muitas vezes, até mesmo, não só acadêmica, mas auxílio na organização financeira, auxílio na organização de estudos, como, por exemplo, lá, os ambientes virtuais, o aluno pode ter um incremento da sua capacidade intelectual, pode ter um incremento da sua atividade acadêmica, por conta de organização, se organizar para participar de um determinado grupo, participar de um determinado fórum, se organizar para se encontrar dentro da universidade
no âmbito acadêmico de uma determinada pesquisa, de um determinado estudo, pode planejar como vai ser o seu próximo semestre, pode planejar como vai ser a sua dedicação a determinados âmbitos de ensino, pode se planejar e melhorar a sua capacidade de ensino-aprendizagem dentro de participação de grupos de estudo, participação de bolsas, participação, muitas vezes, dos fóruns de discussão que são abertos tanto para disciplinas específicas como, de um modo geral, para a comunidade acadêmica. Então, isso mostra que o CIGAR ele perpassa de um simples sistema de inserção de dados. O CIGAR ele pode, a partir do momento que é inserido dados, gerar valores lógicos, gerar valores para a tomada de decisão pelo usuário final, gerar índices que pode melhorar o aproveitamento acadêmico, o caminho, o percurso acadêmico do aluno, gerar feedbacks positivos para os professores, por exemplo, no período de avaliações institucionais. Os alunos que estão a terminar aquele determinado semestre pode avaliar o desempenho daquele professor, dizendo como é que foi o período de aula dele, como é que foi o rendimento dele para com aquele professor, quais os pontos positivos e quais os pontos de melhoria que aquele professor pode ter ao ministrar aquela disciplina. E essa interação e esses feedbacks de professor para aluno, de aluno para professor, faz com que o CIGAR seja um sistema de interação social, um sistema de interação coletivo para o âmbito acadêmico. Por fim, nossas considerações finais. Os sistemas de tecnologia e informação, como o CIGAR, eles maximizam a efetividade na realização de atividades acadêmicas. No contexto das TICs, ganham destaque contribuindo também para a relação professor-aluno, seja no ambiente interno ou no ambiente externo. É necessário considerar também que o uso de recursos digitais durante os trabalhos da universidade pode propiciar melhores resultados no processo de ensino-aprendizado no decorrer da formação universitária. Aqui nós apresentamos as referências para essa apresentação. Agradecemos ao Grupo Tecendo Rede Cognitiva de Aprendizado, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Universidade Federal do Ceará. Trazemos as redes sociais do Grupo Tecendo Redes Cognitivas para todos aqueles que têm interesse em tentar descobrir como que esse grupo trabalha, quais as suas linhas de pesquisa e, de certa forma, as bolsas que estão sendo oferecidas pelo grupo para que haja uma melhoria na relação e na interação do ensino-aprendizagem. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a todos pela paciência e espero que, de certa forma, essa apresentação tenha sido um tanto indagadora para o aluno, para que ele possa se sentir motivado a entrar no SIGA, não apenas para buscar notas, mas para encarar o sistema como uma plataforma de interação e de relação entre professor e aluno. Muito obrigado a todos.